Olá, irmãos, boa noite, como estão? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para conversar com os irmãos quanto ao dia de amanhã, né? Daqui a algumas horas nós vamos começar o dia nacional que a nossa igreja determinou aí para o dia do jejum, né? Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a temática do jejum, tá? Logo mais a gente vai estar aí se encontrando. Eu vou criar umas lives aí no Instagram da igreja para a gente estar orando, né? Amanhã, agora vai começar meia-noite, quem quiser, meia-noite a 1, tá? Tá orando lá na live no Instagram da igreja, quem quiser participar. Amanhã cedinho, de 6 às 7 da manhã, de 9 às 10, do meio-dia a 1 da tarde, às 13 horas. E no final da tarde, das 18 horas às 19 horas. E aí, 19 horas, quem quiser assistir aí a transmissão do culto da IP Norte, tá convidado também, tá bom? O jejum é algo muito importante, né? Algumas religiões já fazem isso como rito sagrado, anual. O próprio islamismo, o período do Ramadã, eles fazem as suas orações, eles fazem o seu jejum, não é? Algumas pessoas fazem o jejum famoso, o jejum intermitente com o objetivo de emagrecer, né? Nós costumeiramente fazemos jejum para fazer exame de sangue e agora somos convocados para entender a dimensão do jejum espiritual. Que a Bíblia, tá? No Antigo Testamento nós temos a prática do jejum, né? O jejum esse tempo, né, de não só a abstenção do alimento, mas de aproveitar essa abstenção de algo que é tão essencial para nossas vidas, que é o pão, né, que é o alimento, que é a comida, que não é nada mais maravilhoso, né, para justamente aproveitar esse tempo e estar na presença de Deus. Né? Nós vemos nos evangelhos também isso sendo destacado, né? É mencionado o jejum como uma forma de preparação para o exército de certos tipos de exorcismo, né? A gente vê lá em Marcos 9, 20, capítulo 9, versículo 29. A gente vê no livro de Atos, né, dos apóstolos, nos mostra o jejum como uma forma da gente perceber a vontade de Deus e a confirmação de Paulo e Barnabé na obra missionária. Né? E aí nos mostra justamente que devemos observar que o jejum vem sempre antes de atividades ou de chamados específicos. Né? Também no Novo Testamento o jejum está vinculado à oração. Né? A prática da oração, da gente entender como diz o próprio apóstolo Paulo na sua carta de 1 Tessalonicenses 5, né, capítulo 5, versículo 18, orai sem cessar, ou seja, oramos 24 horas por dia. Né? Assim como respiramos, a oração deveria fazer parte também da nossa existência. Enquanto trabalhamos, enquanto servimos, enquanto estudamos, estamos em contínua oração, ou seja, o tempo todo. E amanhã nós temos esse momento de parar especificamente clamar a Deus pelo nosso país, por essa infecção, por esse vírus que tem se alastrado, pedir e clamar para Deus que Ele intervenha nessa situação, para que Ele ajude, né, os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão sofrendo, né, muitos acometidos pela infecção, pelo vírus, aos governantes, pela situação do nosso país, né? Depois dessa situação, como vai ficar a economia do nosso país, né? Aquelas pessoas que já estão com crise de ansiedade, com medo, com pânico, desesperadas, porque nós cremos no dia de amanhã, sabemos que Deus está no controle, que Deus está conduzindo, estamos fazendo a nossa parte, mas há pessoas mesmo cristãs que estão temerosas, e não é para menos. Então nós temos que clamar, pedir para que Deus faça a sua vontade, mas demonstrar o nosso desejo, que isso tudo passe, que nós voltemos às nossas atividades e que de fato nós aprendamos com tudo isso, né? Com tudo isso. Então
Algumas formas de fazer jejum é importante, não existe uma única forma, né? Algumas são de abstenção total de alimento, né? Com a utilização de água, né? Em quantidade igual ou superior a 1 litro de água, né? Por período. A duração e o tempo, e aí é importante cada um saber a sua condição para fazer o jejum, né? Algumas pessoas talvez optem por fazer 6 horas por dia, ou 12 horas, ou 24 horas. Há pessoas que têm comorbidades, dificuldades de saúde que impedem esse tipo de ficar muito tempo sem alimento, é compreensível, né? Então, o muçulmano tem essa ideia, né, do Ramadã, né, desse tempo de jejum, de ser um momento de purificação. Nós compreendemos que a nossa purificação ela não vem por esse rito. Nós já fomos purificados através do sangue do Cordeiro, né? Ao confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das nossas injustiças. Entendemos o sacrifício de Jesus nesse sentido. O nosso sacrifício amanhã não tem o poder, né, de trazer salvação, mas nós vamos estar nos sacrificando com um objetivo específico, nos sacrificando no alimento, com o objetivo de pedir para Deus por essa situação que já foi anunciado, né, por calamidade pública, problema de saúde público, né, de catástrofe, de epidemia, né, não só aqui no nosso país, mas em vários lugares do mundo. Então vamos estar orando e jejuando, né, para que Deus possa continuar nos abençoando e assim Ele fará. Então eu quero deixar essa palavra com os irmãos, né? Lembrando de que a prática do jejum é algo que deveria ser uma frequência na nossa vida, tá? Não só porque foi determinação da nossa igreja, mas algo que nós podemos fazer, né? E algumas advertências, algumas recomendações às pessoas que têm comorbidades, doenças, diabetes, pressão alta, alterada, doenças cardíacas, câncer, doenças pulmonares, enfim, outras doenças. Acho que cada um tem que entender a sua condição, né, física para poder aí fazer o jejum, né? E ao voltar, aqueles que vão optar por ou o dia todo, ou 6 horas, ou algumas horas, ao voltar a fazer as suas alimentações, né, procurar justamente não, né, não tentar recuperar, né? Agora que eu já me livrei desse jejum, agora eu vou me acabar em comida, não, né? Aí só mostra o quanto a nossa voracidade é prejudicial nesse momento, tá? Então que Deus nos ajude, que Deus coloque no seu coração, né, que você possa realmente, diante da palavra, entender que a palavra de Deus é a própria presença do Deus vivo na sua vida, tá? Aproveitar o tempo de amanhã para orar, para solicitar força espiritual, para que o reino de Deus continue sendo avançado, né, para que Deus, orar para que Deus supra as suas necessidades, cuide do seu coração, da sua mente, né? O próprio Jesus nos deixou isso na sua oração, né, dominical, nessa prática da gente orar, né, orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que estão enlutados, por aqueles irmãos que estão aí, o nosso irmão Lucas está no hospital aí, a esposa em trabalho de parto, a irmã Marta, que acabou de perder a sua mãe, os irmãos enfermos, né? A liderança da igreja, o momento que a nossa igreja vive também, nesse momento de transição, para que Deus direcione, para que Deus conduza todos os atos do conselho, do presbitério, enfim, são vários motivos que nós podemos elencar e colocar diante de Deus, né? E clamar de joelho, né? Em nosso quarto, nosso canto, nos abster. Inclusive, é uma oportunidade a gente fazer um jejum de mídia social, de televisão, embora a gente tenha esse contato, né? Seja pelas mídias, hoje cada vez mais, mas é importante às vezes a gente aquietar o coração, nos desligar, nos desconectar, dizer, Senhor, eis-nos aqui, sou totalmente só eu, Senhor, e a Tua palavra, estamos aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão. Logo mais estarei agora, meia-noite, de meia-noite a 1 da manhã, no Instagram da igreja, orando. Se você quiser entrar e orar comigo, vou estar orando aí até 1 hora da manhã com você, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço
virtual, tá? Deus te abençoe, fica na paz.